Olá, turma! Vamos à nossa aula da semana. Encerraremos a discussão destes conteúdos do terceiro bimestre. Acompanhe, por favor, a partir da página 43, América e África na nova ordem mundial. Olha só, o fim da Guerra Fria possibilitou várias transformações e criou oportunidades a vários países da América e da África. Excepcionalmente, com a desintegração da União Soviética, os Estados Unidos ficaram na condição de única superpotência, com total hegemonia global e liderança, apesar de haver a concorrência chinesa acirrada, competindo para se tornar também a primeira superpotência. A China e a própria União Europeia representam rivalidades para os Estados Unidos do ponto de vista econômico. Além disso, em 2014, segundo um relatório divulgado pelo Instituto Internacional CIPRE, dedicado a pesquisas com relação a conflitos e armamentos, os investimentos militares dos Estados Unidos foram 3 vezes maiores que os da China. Além disso, os Estados Unidos possuem muita influência sociocultural em escala global. Várias situações ligadas à moda e às tendências criadas pelos países estão ligadas à cultura norte-americana, em áreas como literatura, música, cinema, alimentação, vestimenta. Os Estados Unidos são exportadores mundiais do seu próprio estilo de vida e de consumo. O país ele tem enfrentado grandes desafios por conta do terrorismo no século XXI. Podemos destacar o ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono em 2001 como um dos mais marcantes atos de terrorismo que o mundo já vivenciou. Em setembro de 2001, o sequestro de 4 aeronaves comerciais por terroristas que foram lançadas em pontos importantes dos Estados Unidos, né, as Torres Gêmeas, por exemplo, e o Pentágono, chocou o planeta. E desde então, o combate ao terrorismo e aos grupos terroristas, a eliminação desses grupos tem sido uma pauta americana, iniciando-se com a procura de Osama Bin Laden, que foi apontado como a pessoa que arquitetou esse ataque e que depois foi morto pelo exército norte-americano. Além disso, nós precisamos citar que, nesse contexto, a ascensão de Donald Trump foi um outro fator que desestabilizou, né, a diplomacia entre os países, já que ele era considerado um presidente pouco propenso à democracia, seja com desafetos, seja com nações historicamente aliadas, como México, Canadá e vários países europeus. O papel da América Latina na nova ordem mundial. A América Latina, mesmo com o fim das ditaduras e um novo cenário de estabilidade internacional, pode ser apontado como uma região que ainda possui crises de representatividade política que persiste, como é o caso da Venezuela e da Nicarágua. São governos frágeis e considerados autoritários que buscam passar uma imagem de tranquilidade. Esses dois são aqueles que nós podemos citar como exemplos nessa situação. A Venezuela, com a ascensão do presidente Hugo Chávez, refletiu uma onda progressista que se espalhou por toda a América Latina no início do século XXI. O regime tinha uma aparência democrática, por vários anos permaneceu assim, com realização de eleições e consultas populares. Sobretudo, né, a partir desse século XXI, houve situações em que permaneceu uma figura de autoridade, de um governo autoritário com relação à imprensa, ao poder judiciário e também aos opositores políticos. É o caso da Venezuela. O exemplo da Venezuela de Chávez e Maduro e da Nicarágua do presidente Daniel Ortega também viveu um longo processo de polarização e erosão das instituições que são instituições democráticas, por conta da atuação desses líderes. Essa onda progressista latino-americana que vem se desenvolvendo tem sido aclamada por uns e criticada por outros. Mas podemos apontar que há o desenvolvimento de comunidades e projetos importantes, como a Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas, a ALBA, que é uma alternativa bolivariana para as Américas, e a CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, como comunidades e projetos que visam a integração entre as economias da América Latina. O papel da África na nova ordem mundial. O fim da Guerra Fria teve impactos consideráveis no continente africano.
Vários desafios geopolíticos e socioeconômicos dos países da África estão relacionados ao histórico colonial desse continente e também ao processo de descolonização recente que ele tem vivido. No entanto, gente, a estabilização política, né, e a consolidação de certos regimes mais democráticos parece ser uma tendência em boa parte dos países africanos nas últimas 2 décadas. Uma das maiores turbulências geopolíticas que aconteceram na África no século XXI foi o conjunto de protestos que ficou conhecido como Primavera Árabe e ocorreu no Oriente Médio em 2011. Os protestos iniciaram-se na Tunísia em dezembro de 2011 e após poucos dias o presidente Ben Ali, que estava no poder desde 1987, pediu asilo político à Arábia Saudita. Os protestos eles se espalharam pelo Egito, pela Líbia e tiveram vários líderes derrubados. Foi uma forma do povo se manifestar a favor da democracia e o fim desses regimes autoritários que permaneceram durante décadas nesses países. Apesar da mobilização de alguns governos terem sido derrubados, em poucos casos essas mudanças, de fato, abriram caminho para um governo democrático. No sul do continente, o fim do apartheid, né, na África do Sul foi controverso e oficialmente condenado pelo plano internacional, mas teve uma forte influência na perspectiva futura para a região. O fim do apartheid, ele também significou o fim dos chamados baixos tostões, que foram radicais, né, uma experiência territorial imposta por um regime de segregação racial contra a população negra da África do Sul. Toda a legislação que estava embasada juridicamente com relação ao regime do apartheid foi aos poucos sendo revogada. Em 1993, Mandela e Frederic de Klerk, que foi o último presidente branco da África do Sul e foi um dos principais condutores da abertura política, receberam juntos o Prêmio Nobel da Paz e foi um momento muito importante para a concretização, né, do fim do apartheid. A atividade que eu quero que vocês façam essa semana é um resumo que compreende essa parte que nós discutimos, um resumo de no mínimo 8 linhas e no máximo 10, que vocês vão enviar pelo Google Classroom na atividade que vai estar aberta lá durante a semana. Vocês devem fazer um resumo das páginas 43 até a página 47 e enviem lá, por favor. Pode ser a lápis, pode ser a caneta, mas prefiro de caneta, pois fica melhor de visualizar através da fotografia. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.